Você está ouvindo o programa O Poder da Palavra. Apoio Cultural. Agronutri Nutrição Animal. Rações e proteinados para aves, suínos e bovinos. Investir em nutrição é investir no futuro da produção. Avenida 7 de Setembro, número 8, Setor Industrial. Fone WhatsApp 699-8400-3814. Psicoterapia com a psicóloga Alíria Fernandes. Cuide da sua saúde mental. A terapia é um investimento em você. Fone WhatsApp 44 9911 56 28. Embaixada de Cristo, Lagos, Nigéria. Ministério liderado pelo pastor Cris Oyakhilon, que se estende por todo o mundo, levando milhões de pessoas a experimentarem uma vida vitoriosa e propositada na palavra de Deus. Maiores informações, entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 69 99909 9818. Neste momento, você receberá o poder da palavra no seu espírito. Vamos para o momento da preciosa palavra do nosso Senhor. E eu quero que você vá para o livro de Lucas, capítulo 5, versículos 17, 18 e 19. E aconteceu que em um daqueles dias, Jesus estava ensinando. Estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Aleluia. Enquanto Jesus estava ensinando, muitos vieram de vários lugares para ouvi-lo pregar. E enquanto ele ensinava, o poder de Deus estava presente para curar. E havia uma grande multidão ao redor da casa em que Jesus estava ensinando. E alguns homens trouxeram o seu amigo e carregaram ele com a sua cama. E por causa da multidão, não puderam entrar. Então eles foram por cima da casa e desceram o homem até onde estava Jesus. O verso 20. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Jesus começou fazendo com que o homem entendesse que os pecados dele estavam perdoados. Deus sabe que o pecado destrói e ele sempre quer que os homens sejam livres do pecado. Então Jesus disse ao homem: os seus pecados estão perdoados. Verso 21. E os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Os fariseus e os escribas que estavam ali, quando ouviram Jesus dizer ao homem que os pecados dele estavam perdoados, eles ficaram bravos, porque eles não sabiam quem era Jesus. Nos versículos 22, 23 e 24, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Quando Jesus diz Filho do Homem, ele não quis dizer que ele era nascido de homem, mas ele estava se referindo ao título usado por Daniel para Messias. E então, no versículo 25,
ele diz ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vá para casa. E imediatamente o homem se levantou e, tomando o seu leito, voltou para casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E cheios de temor disseram: hoje vimos prodígios. Aleluia! Isto é maravilhoso. É exatamente o que vai acontecer nos fluxos de cura. Porque Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se você se encontra enfermo ou com algum tipo de necessidade, mesmo que você não tenha dito a ninguém sobre a sua condição, eu tenho uma boa notícia para você. Quando a palavra de Deus for ministrada, o poder de Deus se manifestará em seu corpo físico, na sua alma, no seu espírito. O poder de Deus estará presente para curar. E este poder, esta graça, esta glória estará bem ali onde você estiver. Seja na sua casa, no seu quarto, no hospital, na igreja ou em algum centro de visualização. Enquanto você estiver debaixo da influência do programa Fluxos de Cura, a presença de Deus estará com você, assim como estava nos dias bíblicos. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, assim que a palavra de Deus for ministrada, o poder de Deus vai funcionar exatamente como antes. Vamos ler em João 20, 21. Depois da ressurreição, Jesus diz: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Aleluia. Ele disse isto para nós também. Seus discípulos naquela época não eram diferentes de nós. Hoje, nós cremos, nós confessamos Jesus, então nos tornamos discípulos dele também. E o verso 22 diz que, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo quando nascemos de novo. Então nós recebemos poder, assim como os discípulos receberam poder naquela época. Lucas 9, do 1 ao 2, diz que nos foi dada autoridade e poder para expulsar demônios e curar doenças. E nos enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Glória a Deus. Muitas pessoas estão enfermas há anos, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não importa qual é o seu caso, ou por quanto tempo você está assim. Quando a palavra e o poder de Deus for liberado, será o seu momento. Não importa o seu caso. Vamos ler novamente o versículo 25 de Lucas 5. Imediatamente, ele se levantou na frente deles, pegou a sua cama, em que estivera deitado, e foi para casa louvando a Deus. Aleluia. Isto é muito significativo. E é o que está prestes a acontecer. Você pode estar sofrendo por fora, mas por dentro você é forte. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, diz: por isso não desanimamos, não desfalecemos, mas ainda que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Aleluia. Nenhuma circunstância poderá te intimidar. Portanto, não desista, não desfaleça. Você tem o poder de mudar qualquer coisa pelo Espírito Santo de Deus no seu homem interior. Ele está nos dizendo que mesmo que o homem exterior, mesmo que o seu corpo físico fique fraco ou ferido, somos renovados dia após dia. E é por isso que você tem fé. Você é forte por dentro. Mesmo que você esteja sofrendo,
Você pode crer em Deus com seu espírito, com o seu coração. É por isso que, se você ainda não nasceu de novo, você precisa receber a vida eterna e ter consciência da sua verdadeira personalidade e da vida no homem interior. A vida eterna em você. E é por isso que você não pode aceitar nenhuma doença no seu corpo, porque a doença veio da velha natureza. E quando você crê em Jesus e o confessa como seu Salvador e Senhor, Ele te dá vida eterna. E esta vida te cura de qualquer enfermidade. Então prepare-se. Fique na expectativa de receber o seu milagre, porque a vida eterna flui em você. E algo extraordinário vai acontecer quando a palavra de Deus for ministrada a você. Será o seu momento de receber a sua cura, o seu milagre, onde quer que você precise, pelo poder do Espírito Santo e do nome do Senhor Jesus. Você verá a cura se manifestar em você. A vida divina, a vida que Ele nos dá, produz resultados. Jesus disse ao paralítico: levante, pegue a sua cama e ande. E ele foi curado. E você também será curado. Creia apenas sem duvidar. Não importa qual seja a sua condição. Quando a palavra de cura for direcionada a você, você se levantará curado, assim como o paralítico, e irá para casa glorificando a Deus. Aleluia! Fique na expectativa. Você verá o poder de Deus se manifestar. O ambiente foi preparado. Os dias foram marcados. Orações 24 horas estão acontecendo para que você receba o milagre. O seu momento está chegando. E começará na sexta-feira, dia 13. E irá até domingo, dia 15. Há uma graça, uma atmosfera de milagres à sua espera. E você não pode perder essa oportunidade. Teremos vários centros de visualização em vários estados brasileiros, conforme eu anunciei no início deste programa. E se você mora aqui em Espigão do Oeste, em Rondônia, ou nos arredores, venha participar no auditório da representação de ensino, ao lado da Prefeitura Municipal, a partir das 13 horas. Não perca esta oportunidade de receber o milagre que você está esperando. Lembre-se do sacrifício do paralítico para chegar até Jesus e receber a cura. Ele não mediu esforços e creu. E assim, nenhum sacrifício será grande o suficiente diante do que você receberá nesta grande cruzada de cura. Aleluia! Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Glória a Deus. E se você ainda não nasceu de novo, não recebeu a vida eterna, e eu te convido a se tornar um filho de Deus hoje. Em Romanos 10, no versículo de 9 a 10, a palavra diz que se com a sua boca confessar o Senhor Jesus e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então repita essa oração comigo com fé e em voz audível. Ó Senhor Deus, creio de todo o coração em seu Filho Jesus Cristo. Eu creio que Ele morreu por mim e que o Senhor o ressuscitou dos mortos. E eu acredito que Ele está vivo hoje. E eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida a partir de hoje. Por Ele e em seu nome eu tenho a vida eterna. Eu nasci de novo. Obrigado, Senhor, por salvar a minha alma. Se você fez essa oração com fé, saiba que o Senhor te ouviu e Ele te responde. E eu oro agora por todos os que ouviram este programa hoje. Oro através da preciosa palavra do Senhor ministrada hoje, declarando na vida de
todos o milagre que estão buscando. Sei pelo poder da palavra de Deus enviada hoje que muitos sentiram o poder da cura se manifestar em seus corpos. E eu te agradeço, Senhor, pela vida eterna que está operando em seus espíritos e permeia a alma e o corpo de cada uma destas pessoas. Eu declaro que a vida de Deus está trabalhando em tudo que diz respeito a você, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças e no seu corpo físico. Maior é o Espírito Santo que vive em você. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, dá vida a você agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Receba a sua cura aí mesmo onde você está. O poder de Deus te alcança agora. Aleluia. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por este programa e por todas essas pessoas que estão me ouvindo, Pai. E eu te apresento os fluxos de cura neste final de semana. Te apresento também todas as pessoas que estarão conectadas nos centros de visualização ou em algum lugar no mundo. Oro para que cada pessoa que estiver conectada receba a sua cura, o seu milagre, e que grandes testemunhos venham para glorificar o seu santo nome. Em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Chegamos ao final de mais um programa e eu te esperarei na próxima quarta-feira com mais um programa, O Poder da Palavra. E eu quero agradecer os nossos ouvintes hoje em vários estados brasileiros, em Santa Catarina, Maceió, Alagoas, Maceió, aqui em Espigão do Oeste, nos Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, Moçambique, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, glória a Deus, obrigada pela audiência, Deus os abençoe ricamente e até quarta-feira que vem. Você acabou de ouvir o programa O Poder da Palavra com Neide Silva. Para maiores informações sobre o Ministério Embaixada de Cristo no Brasil e na África, entre em contato conosco pelo telefone WhatsApp 69999099818. Deus te abençoe. Levantamos as mãos em louvor.